Ainda há 2 dias atrás estávamos a comemorar o 25 de Abril e eu dei por mim, mais uma vez, a pensar que o 25 de Abril é um daqueles feriados, efetivamente é comemorativo, é um dia importante para o nosso país, mas, pelo menos para mim, é um dia que está sempre a reforçar esta ideia de que nada na vida é garantido. Só porque não vivemos em ditadura não significa que sejamos livres. Eu sinto que precisamos de ser vigilantes, de sermos participativos, de termos espírito crítico, de nos questionarmos constantemente. E é exatamente nesse sentido que trouxe 2 leituras que eu sinto que encaixam neste dia comemorativo, assim, muito, muito bem. São 2 leituras que me fizeram questionar muita coisa, portanto, espero que vos façam questionar também. Eu nunca tinha ouvido falar deste livrinho da Onda, uma novidade da Presença, e este livro inicialmente foi publicado em 1981 e é inspirado em acontecimentos reais que aconteceram no Liceu Americano. Nós vamos acompanhar um professor de História americano que está ali a tentar ensinar o nazismo e há uma turma em particular que não consegue entender como é que na época ninguém fez nada para combater o nazismo, como é que as pessoas foram nesta lenga-lenga. E então ele decide fazer uma experiência e cria um movimento dentro daquela turma e chama-lhe a Onda. No início, os alunos aderem completamente a esta experiência, a este movimento. Sentem-se parte de algo único, sentem-se unidos, sentem que também são todos iguais. E eu sinto que é uma coisa muito importante neste livro, este sentimento de pertença daqueles miúdos que fazem parte da Onda. No início nós percebemos que esta experiência até parece ser positiva, porque os miúdos estão finalmente todos interessados em alguma coisa, estão empenhados em alguma coisa, mas muito, muito rapidamente nós percebemos que as dinâmicas mudam. O grupo começa a crescer muito rápido, começa a tornar-se mais fechado, mais rígido, mais exclusivo e os próprios miúdos começam a definir que quem não participa fica de fora, quem questiona o movimento é completamente afastado. A forma como esta experiência espelha completamente aquilo que aconteceu na altura do Hitler é assustadora e mostra-nos também uma coisa muito creepy. Todos nós temos tendência a seguir líderes, a seguir alguém que nos diga o caminho é por aqui e a aceitarmos as ordens sem nos questionarmos. Até neste ponto o livro é interessante porque o próprio professor não tem noção de que a experiência vai fugir do controle dele muito, muito rapidamente e que aquilo que inicialmente era uma aula de história mais dinâmica torna-se num movimento cego e perigoso. Acho que é um livro que mostra que o autoritarismo não aparece de repente, vai se infiltrando na vida das pessoas, cresce dentro da disciplina, cresce dentro da obediência e, sobretudo, é um livro que se centra numa ideia muito desconfortável, mas também muito verdade. Nós achamos sempre que estamos do lado certo das coisas, do lado certo da história, que nunca faríamos parte de uma atrocidade porque somos diferentes, porque somos bons. E este livro mostra exatamente o contrário disso e que este mal pode nascer dentro de qualquer sociedade, em qualquer época e que se não estivermos atentos, se não tivermos cuidado, podemos mesmo vir a fazer parte dele. Para mim, o calcanhar daqueles deste livro é mesmo a escrita. Eu percebo que ele seja para um público mais juvenil, mas é muito simples, muito direta em termos literários, não nos acrescenta nada. Eu creio que aqui a riqueza do livro tem mesmo a ver com a mensagem que nos passa e infelizmente é cada vez um livro mais importante, principalmente até para um público mais jovem, entender de forma assim mais simples algumas questões. A segunda leitura que vos trago hoje é mais provocatória. O autor é sociólogo, é ensaísta, é um claro militante de esquerda. E o livro que ele escreveu, Tornei-me Fascista, a história da minha conversão, é uma leitura muito rápida, porque ele é pequenino, e muito interessante. Como devem imaginar, isto não é uma autobiografia literal, pelo contrário, é uma sátira ao perigo do conformismo. O livro é uma espécie de diário, onde ele nos vai dizendo porque é que escolheu optar tornar-se fascista. Todo o livro, ele é super, super sarcástico, super ácido, fala diretamente com o leitor, que é uma coisa que também eu sinto que ajudou na fluidez da escrita. Há várias cenas completamente absurdas e que por isso se tornam hilariantes. Há uma em particular em que ele está a tentar com a filha fazer a saudação nazi, mas não sabem, nem têm a certeza se é com o braço direito ou o braço esquerdo. Eu acho que isso mostra muito bem o absurdo de certas coisas que nós simplesmente normalizamos e a forma como ele o faz está mesmo muito, muito bem feito. A ideia central do livro é que o fascismo não surge de repente, infiltra-se na nossa linguagem, no nosso cotidiano,
cresce com o nosso medo, com a nossa obediência, de alguma forma também com o oportunismo de muitos. O autor alerta que a direita radical já chegou a uma série de países. Fala-nos da Argentina, da Suécia, da Itália, da Índia, da Hungria, na Polónia, no Brasil, nos Estados Unidos. Fala também que está cada vez a crescer mais na realidade francesa e na realidade alemã. O autor fala também nesta questão dos discursos políticos e mediáticos normalizarem extremos sem que nós nos apercebamos. Alerta para o perigo da demagogia soar apelo final. Para ele, e ele dá imensos exemplos, estes apelos, estas promessas de ódio já não são só palavras, já são atos de ressentimento. Durante todo o livro ele acaba por sublinhar que esta resignação, esta apatia, esta indiferença de muita gente aos perigos da extrema-direita é mesmo muito perigosa. Hoje toda a gente chama fascista a toda a gente, acho que se normalizou este conceito. Fala também que há muitos autores que não acreditam que o fascismo atualmente exista, pela questão da ausência do corporativismo, de um Estado imperialista, de um governo totalitário, da ausência do culto do combate e da violência. Para alguns autores, sem estas coisinhas, não estamos perante o fascismo. O autor não concorda com esta ideia. Acredita, aliás, que neste momento há muitas democracias que foram reduzidas à eleição dos governantes e que isso, por si só, não garante liberdades. Muito pelo contrário. Aliás, como está a acontecer em alguns países, aquilo que acontece é que depois têm lá governantes escolhidos democraticamente, mas que constroem uma democracia xenófoba, autoritária e racista. Durante todo o livro, ele menciona vários acontecimentos e vários políticos e figuras da atualidade, mais da realidade europeia e americana. Foi um livro muito fácil de ler para mim. Em primeiro lugar, são temas muito interessantes. Eu sinto que também já tinha algum contexto por estar constantemente a ler sobre estas temáticas, portanto, eu sabia exatamente daquilo que ele estava a falar. O tom do livro é assim muito leve, portanto, muito cómico até. Eu sinto que é realmente uma sátira que, apesar de tocar em temas complicados, meio que os ironiza, portanto, acaba por ser uma leitura mais leve nesse sentido e muito acessível. A sensação que eu tive durante todo o livro é quase como se estivesse num café a conversar com um sociólogo e foi muito interessante nesse sentido. O livro A Onda mostra-nos como é tão fácil seguirmos o rebanho sem sequer nos questionarmos, e o Tornei-me Fascista mostra-nos como é que ideias muito extremas se infiltram na nossa vida, na nossa cabeça, sem que nós nos apercebamos da gravidade da situação. Ambos foram leituras que me fizeram pensar até que ponto é que nós estamos a pensar por nós próprios, pela nossa cabeça, e se sequer temos consciência, temos conhecimento da realidade, daquilo que realmente está a acontecer na nossa vida diariamente. Estas leituras e este vídeo não servem para assustar ninguém, não é de todo a minha ideia ser alarmista. Foram leituras mais no sentido de tomarmos consciência daquilo que realmente é a liberdade, da forma como é que o poder funciona, como é que nós participamos nele, qual é que é a nossa responsabilidade. E agora deixo-vos também uma pergunta provocatória. Que ideias é que vocês têm 100% de absoluta certeza que são vossas e quais é que são aquelas que são herdadas? Deixem aqui em baixo nos comentários. Se gostaram, por favor, não se esqueçam de deixar um like, partilhar com os amigos, subscrever o canal. Beijinhos e até à próxima segunda-feira.